Oferecimento: Pasta Chef. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Evangelho do Dia. Hoje tem missa votiva do Padre Pio aqui na minha paróquia em Londrina. Aliás, eu recebi neste final de ano ouvintes de Campinas, a Raiane Ribeiro, que estava com a sua mãe e alguns parentes na missa do Natal, inclusive. Fiquei muito contente com a visita de vocês. E também uma ouvinte de Cascavel. E eu já quero pedir desculpas porque naquela correria de final de missa acabei não guardando o seu nome, viu? Me deixa, por favor, um recado lá no Instagram para eu te agradecer a presença. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cura da sogra de Pedro nos apresenta o milagre do serviço. Pode parecer um milagre meio menor ou insignificante, mas milagres não são demonstrações de poder, mas sinais da misericórdia de Deus. Nessa história, a pequenez do sinal é toda a vantagem da grandeza do significado. Um milagre mais extraordinário teria atraído nossa atenção em detrimento do que é realmente um sinal. Mas vamos entender melhor isso que eu estou dizendo. Com este pequeno sinal, o evangelista nos dá o sentido de todos os milagres. São curas que Jesus realiza para devolver a cada um de nós a capacidade de servir, que é a nossa semelhança com Deus. O milagre que Jesus veio realizar na terra é a capacidade de amar, de servir. Quem ama serve, serve de graça, serve continuamente, serve a todos sem distinção. Somos representados na sogra de Pedro, incapazes de servir, obrigados a deixar-se servir ou a servir-se dos outros. O contato com Jesus nos torna semelhantes a ele, que veio para servir, como está no capítulo 10 de Marcos. O serviço é a cura da febre mortal do homem, o egoísmo que o mata como imagem de Deus que é amor. O egoísmo é quando usamos os outros, o que leva à servidão. O amor se realiza no serviço, que leva à liberdade do outro. Somente no serviço mútuo todos seremos finalmente livres.
levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, como está em Gálatas, capítulo 6, versículo 3. O fato de Jesus não deixar os demônios falarem é um aspecto importante do Evangelho. Ele quer que compreendamos que o conhecimento de Deus, antes de vê-lo na cruz, é, de certa forma, diabólico. Não compreenderíamos nem o nosso mal e nem o seu amor. Seria a apresentação usual de um Deus criado a partir de nossas cabeças. Voltaire escreveu: Deus criou o homem à sua imagem, e o homem corre o risco de criar Deus à sua própria imagem. O dia típico de Jesus termina com uma oração noturna, que inicia a nova atividade. Para ele, a contemplação é ao mesmo tempo o fim e a fonte da ação, o fim do que fez e o começo do que está prestes a fazer. O homem feito à imagem e semelhança de Deus é totalmente ele mesmo quando está diante do Criador. Por isso, o objetivo de todo apostolado é ensinar a estar diante de Deus e a orar corretamente ao Deus verdadeiro. A verdadeira relação consigo mesmo, com os outros e com as coisas nasce, portanto, da verdadeira relação com Deus. O cristão reza, sobretudo, para agradecer a Deus que lhe dá tudo, para amar, para o conhecer melhor e assim viver na alegria, no amor, na verdade. A oração não é necessária para receber algo, mas para tornar-se alguém, tornar-se semelhante ao Deus a quem oramos. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5. A oração é o ponto de chegada de toda a realidade cristã, porque é a aterrissagem em Deus. Vamos para outro lugar. O entusiasmo das multidões e a popularidade condicionam a ação humana e impedem a verdadeira liberdade. Quem quer arrancar aplausos a todo custo não pode evitar compromissos. Jesus descarta as falsas imagens que as pessoas têm do seu papel de curador. Ele corta o entusiasmo popular quando o ser humano erra. Precisamente porque Jesus sabe voltar às primícias da sua missão, é que ela pode estender-se por toda a Galileia. Hoje a igreja celebra São Teodósio. Ele nasceu em 423 na Capadócia, atual Turquia, recebendo sólida formação cristã na família. Jovem, impressionou-se com a história de Abraão, sentindo-se como ele chamado a partir para o lugar que Deus lhe mostrasse. Fez então uma peregrinação à Terra Santa, onde conheceu São Simeão, que profetizou ser ele escolhido por Deus como instrumento de salvação de muitos. Este São Simão de que falei é chamado também de estilista. Decidiu levar uma vida religiosa num convento próximo à Torre de Davi e seus progressos na vida espiritual monástica levaram a que fosse concedida a ele a provedoria de uma igreja de Nossa Senhora perto de Belém. Mas as constantes visitas não eram compatíveis com a vida solitária que desejava. E por isso mudou-se para uma gruta isolada, onde viveu 30 anos. Mas sua fama de santidade, pela humildade e caridade, atraiu discípulos, de modo que acabou organizando o regulamento para uma comunidade que chegou a ter 400 monges. Ali ele construiu uma hospedaria para os peregrinos e um hospital, com setores feminino, masculino e para doentes mentais. Tudo era mantido pela providência divina, na qual Teodósio confiava sem reservas. O bispo de Jerusalém, conhecendo a santidade e capacidade administrativa de Teodósio, o nomeou arquimandrita, que é uma espécie de superior geral dos monges da Palestina. Juntamente com São Sabas, outro mestre do monaquismo, Teodósio defendeu a fé contra a heresia monofisista, que negava a distinção das naturezas divina e humana de Cristo. Como o imperador Anastácio apoiasse os hereges, foi perseguido e exilado, mas não muito tempo depois voltou a Jerusalém após a morte do imperador. Faleceu em 529 com 105 anos. Seu mosteiro durou mais de um milênio, quando foi destruído pelos muçulmanos. Os monges gregos ortodoxos
o reconstruíram no início do século XX. Senhor, que nos conduzis nos caminhos dos desertos da vida, concedei-nos que, como São Teodósio, cujo nome significa presente de Deus, sejamos ofertas dignas para a comunidade de todos os vossos filhos, através da plena confiança no vosso querer e plena disponibilidade no vosso serviço. Por Jesus Cristo, que nos ensinou a rezar, seja feita a vossa vontade, e Nossa Senhora, que nos deu exemplo de perfeita serva do Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E se você gosta do nosso podcast, não deixe de indicar a um amigo, a oferecer de presente também para os seus conhecidos, para os seus grupos. Então, desejo a você um excelente dia e que a paz do Senhor persiga os seus passos. Amanhã eu espero por você.